Com certeza você já está sabendo da bagunça que está rolando no mercado americano e você veio aqui para entender isso daqui. Pode ficar tranquilo que eu vou te explicar, você vai entender todos os detalhes em relação a isso que você deve fazer nesse momento, se você deve comprar a Nvidia, né? Eu sei que várias pessoas viram as ações da Nvidia aqui caindo 465 bilhões de valor de mercado. A gente percebe aqui que foi uma queda aí de 14,83%. Então o que a gente deve fazer nesse momento? Fica comigo até o final se você está chegando aqui pela primeira vez. Prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI. Então já se inscreve aí no canal para ficar sempre bem informado e já deixa um dedo like aí para fortalecer. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para o vídeo, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente percebe que a DeepSeek é uma empresa de inteligência artificial da China. Aconteceu que os Estados Unidos, para poder impedir que a China avançasse nesse setor de tecnologia, com treinamento de IAs e tudo mais, impôs uma restrição para que a China não importasse a tecnologia da Nvidia, né? Limitou a quantidade de chips de alta tecnologia que eles podem ter acesso. Então, virou um monopólio dos Estados Unidos poder trabalhar com esse nicho especificamente de poder treinar IAs de alta tecnologia, né? Então, o que se esperava é que a China ficaria para trás, mas eles acabaram surpreendendo, né? A gente percebe aqui que eles montaram lá uma startup chinesa de inteligência artificial, né? E essa startup, ela conseguiu revolucionar no seguinte sentido, ela conseguiu treinar uma inteligência artificial de uma forma tão eficaz quanto as empresas americanas, gastando muito menos, né? Então isso acabou afetando muito essas empresas aqui que são gigantes, né? Como a Nvidia, como a Microsoft, como a Meta. E a gente percebe aqui que as principais empresas de IA do mundo, né, treinam hoje seus chatbots usando supercomputadores que utilizam 16 mil chips, tá? Se não mais. Os engenheiros da DeepSeek, por outro lado, disseram que precisam apenas de cerca de 2 mil chips de computador especializados da Nvidia. Então, cara, porra, uma capacidade computacional muito menor. E isso faz com que mais empresas tenham acesso a esse tipo de avanço tecnológico, né? Porque uma coisa é uma empresa aí colocar, como a gente percebe a Meta, 60 milhões ali em pesquisa e tudo mais. Outra é uma empresa que vai colocar 5 milhões, 6 milhões. Acaba sendo muito diferente, né? E a gente percebe aqui também, né, que o que tornou a DeepSeek única, né, especificamente. A gente percebe alguns pontos aqui que foram traçados, né, custo de eficiência. Então é basicamente isso, né, eles acabaram gastando cerca de 6 milhões aí para poder treinar esse modelo deles aqui contra o Llama 3.1 da Meta, que eles gastaram aí por volta de 60 milhões, ou seja, muito mais dinheiro, né? E a gente percebe aqui a inovação tecnológica. Então eles utilizam aqui o Reinforcement Learning, né, então aprendizado por reforço que permite os modelos aprendam por tentativa e erro, né? Então até dei uma pesquisada no OpenAI para verificar se eles não fazem isso daqui também, né? Então eu vou pegar a resposta da OpenAI e colocar aqui para vocês para verificar isso. Eles também têm aqui o MOA, né? Ativa apenas uma fração dos parâmetros do modelo para tarefas específicas, customizando recursos computacionais, e o Multi-Head Latent Attention, né, o MLA, o famoso MLA, né, melhora a capacidade dos modelos de processar dados e identificar padrões complexos. Então essa aqui não é minha área especificamente de inteligência artificial e tudo mais, né? Então para quem entende aí da área de TI, né, comenta aí, cara. A OpenAI também utiliza isso aqui ou de fato uma especificidade da DeepSeek, tá? O que a OpenAI falou aqui é o seguinte, tá? Eles têm algo parecido com o Reinforcement Learning, né? Então, do aprendizado de reforço. E eles falam o seguinte, a OpenAI usa uma variação chamada Reinforcement Learning with Human Feedback. Então tem uma galera humana aqui dando um feedback em relação a isso, né? Essa abordagem combina aprendizado por reforço com feedback humano para ajustar o modelo. Arquitetura de mistura de especialistas, né? Então, embora a OpenAI não tenha confirmado explicitamente o uso direto dessa arquitetura em modelos como o GPT, a abordagem do MLA é uma técnica interessante para aumentar a eficiência dos grandes modelos. Então dá a entender aqui que eles não utilizam, né, pessoal? Então comenta aí, se tu sabe que exatamente se eles utilizam ou de forma similar ao que a DeepSeek utiliza ou não, beleza? Outro ponto aqui que a gente tem, né, porque a DeepSeek
está impactando o mercado global. Então a gente já deu até um panorama em relação a isso, né? Trouxe uma capacidade de gerar um resultado similar utilizando muito menos. E esse que é o grande problema, né, cara? Isso me lembrou até uma matéria, um artigo que a Sequoia soltou no ano de 2024 agora, né, lá em junho de 24, eles mostraram uma preocupação em relação a justamente esse investimento em infraestrutura, né? Porque metade do custo de infraestrutura é com GPU, né? Para poder ter a capacidade computacional, para poder treinar as IAs e tudo mais, né? E a Sequoia, eles fizeram uma projeção aqui, né? Para a estimativa até final de 2024, eles teriam um custo aí de 600 bilhões de dólares, né? Então, provavelmente esse custo aí já até chegou a passar disso daí, né? Então, um custo bastante grande. E eles não estavam visualizando como que as demais empresas conseguiriam gerar uma receita para poder pagar esse custo. E aí, o grande BO é se de fato a gente tem a DeepSeek reduzindo demais aqui o custo, né? Eles mencionaram que eles conseguem reduzir 95% desse custo, né? Então, se isso for verdade, cara, é um baita de um problema que a gente tem aqui na mão, porque essas empresas investiram demais em infraestrutura para poder treinar suas IAs e gerar suas soluções para as empresas que eles oferecem seus serviços. E esse é um grande problema, tendo em vista essa competição que agora chega no mercado. Se isso for verdade, tem cara de ser, né, pessoal? Então, assim, é China, né, cara? Então a gente percebe que tem uma guerra comercial. Agora o Trump vence, né? Os Estados Unidos já colocou restrições para eles poderem importar esses chips. Então agora o Trump vence com uma narrativa ainda mais de impor mais sanções em relação à China, e a China pode vir com uma narrativa para poder destabilizar aquele setor e tudo mais. Mas se isso for mentira, muito em breve já vai ser desmantelado isso, né? E todo mundo vai ficar sabendo que foi uma falácia e tudo volta à normalidade. Então, esse é um ponto aqui de atenção que a gente precisa ter, né? E se a DeepSeek de fato consegue trazer esse resultado, é bem preocupante. Além disso, tem algo pior ainda, que é em relação a... Pior ainda não, né? Para a humanidade, é excelente. É ruim para as empresas ali especificamente, né? Porque eles liberando o código-fonte, liberando a mercado, né, para todo mundo poder verificar aquilo, utilizar como modelo, cara, as empresas aí perdem uma puta vantagem competitiva, né? E é justamente esse aqui o ponto que é preocupante, porque se eles têm uma conta a pagar e gerar de receita, né, uma vez que chega uma competidora no mercado, isso faz que, gerando ainda mais com custos mais baixos, e possibilitando outras empresas também trabalharem com esse tipo de tecnologia, cortando um intermediador, que seria uma empresa que presta esse tipo de serviço, né? Porque se o código-fonte está aberto, essas empresas podem contratar esse tipo de serviço para poder colocar internamente do seu negócio, sem precisar de uma empresa terceirizada para poder fazer isso para ela, tá? Então isso aqui é um grande problema e as margens podem se reduzir muito, né? Então esse aqui é algo bastante sério, né? Então o risco aqui das empresas americanas é justamente esse, tá? O principal risco delas é a diminuição da dependência das empresas que desenvolvem essas soluções. Então, para ficar bem claro aqui, tá? Seria como se tu fizesse brownies, cara. O teu brownie é muito bom, ele é muito gostoso, tem uma receita sensacional de brownie e todo mundo que tu conhece gosta do teu brownie e compra o teu brownie de ti, né? Então, eles não fazem porque ninguém sabe fazer e tu cobra super caro por isso. Porra. Tu é um capitalista malvadão, então tu vai lá e cobra super caro no brownie, todo mundo paga porque é muito bom esse teu brownie. Só que aí é o seguinte, cara, o teu coleguinha descobriu a receita e deu a receita para todo mundo e falou assim, ó, a receita lá do Juninho, cara, é essa daqui, ele faz dessa forma, assim, assim, assado, e se tu quiser tu faz na tua casa aí rapidinho e tu vai gastar 95% menos do que ele cobra. E aí, tu vai continuar comprando o Juninho? Pô, é complicado, né? Então, é esse o BO que a gente tem aí para poder se aprofundar a partir de agora, né? E aí a IA acaba virando uma commodity, né? Então, os preços tendem a reduzir bastante com isso, né? E para a humanidade é muito positivo, né? Então, isso aí vai avançar demais aí a tecnologia em si, né? E aí tem alguns pontos ainda de atenção que a gente precisa levar em consideração, tá? Percepção global de valor em relação à DeepSeek, né? Então, a empresa chinesa e tudo mais, né? Então, eu particularmente, cara, uma coisa é utilizar o TikTok. E a gente percebeu o seguinte, né? A gente vê o TikTok aí
num momento bastante conturbado no Ocidente, né? Então, vê aí os Estados Unidos ali não querendo deixar mais TikTok operar lá, vai ter que vender a operação ou fazer uma fusão e tudo mais. Isso, uma rede social que é relativamente simples, né? Agora, tu imagina uma empresa chinesa coletando dados muito sensíveis de empresas, de pessoas físicas, acaba sendo algo muito mais severo, que aí sim pode gerar algum tipo de censura dessa empresa, necessitando que ela tenha algo similar com o que o TikTok está passando agora, tenha que ter algum tipo de sociedade com uma empresa americana, controle de uma empresa americana, vender para uma empresa americana para ela poder operar nos Estados Unidos, né? Porque se ela não operar nos Estados Unidos, provavelmente no Ocidente, de modo geral, ela acaba não vingando, né? Então gerou um susto ali e tudo mais. É claro que é necessário aprofundar ainda mais a discussão em relação a isso, mas é um ponto de vista aí para a gente ter uma interrogação, né, cara? E eu quero te perguntar, cara, tu acha que a China inventou isso daí ou é de fato isso tudo mesmo que eles trouxeram ali? Eles têm uma capacidade de gerar um resultado similar gastando 95% menos. Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião em relação a isso. Enquanto tá comentando aí, cara, já deixa um dedo like aí. Se tu não deu no like aí ainda, se tu tá aqui até agora, provavelmente tu curtiu, né? E se inscreva no canal, cara. Aperta no botãozinho vermelho aí que é de graça, irmão. É totalmente de graça. Se inscreve aí no canal. E outro ponto também, se tu quer aprender a investir no Brasil e no mundo todo, cara, investindo tanto em ações brasileiras, que tá um momento bastante oportuno para poder montar uma posição. Marcação mercado com renda fixa também tem que saber sobre isso. Investir no exterior, como avaliar uma empresa lá fora, uma stock, um REIT, criptoativos. Cara, eu recomendo fortemente que você se candidate a entrar no nosso ecossistema de investimentos, com treinamentos de investimentos, com casa de análise de research, com vários benefícios dentro de diversas corretoras. Só a gente consegue trazer benefícios como esse para os nossos assinantes, para os nossos membros, tá? Então clica aqui embaixo e aplica para verificar se você está no momento para poder fazer parte do nosso ecossistema de investidores. E agora, vale a pena investir na Nvidia ou não, né? É importante ressaltar que a Nvidia, caso tudo isso seja verdade, né, vai ser uma das mais impactadas de fato. Conforme eu sempre falo aqui, a Nvidia, a meu ver, ela já subiu demais, ela está bastante esticada. Não porque ela não mereça ter esticado, o resultado dela foi muito relevante nesse período, né? No entanto, há sempre que se perceber que há uma expectativa em relação ao futuro. Então, ainda existe uma expectativa bastante forte em relação ao que a Nvidia pode gerar de resultado no futuro. E por mais que ela tenha caído bastante, ainda há uma expectativa bastante forte embutida no preço dela. Então, é aquilo, né? Não é porque a gente tem um excelente negócio que ele sempre vai ser um excelente investimento. A gente precisa verificar o preço. Por vezes, um bom investimento vai ser um excelente negócio a depender do preço que ele se encontra. Então, a meu ver, existem outras empresas nesse mesmo segmento que existe um melhor risco-retorno. É por isso que eu te convido novamente, clica no link aqui embaixo e entra no nosso ecossistema de investidores, porque lá a gente recomenda e acompanha de fato todos os ativos do mercado americano e também do brasileiro. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.